Sabe, às vezes, uma única obra de arte, ela consegue guardar a história inteira de um povo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que se esconde por trás de um título, de uma expressão artística que vem lá de São Tomé e Príncipe. O mar não esquece. Guarda bem essa frase. É poética, né? E é profunda. Ela é o mistério que a gente vai desvendar juntos hoje. É o que prepara o terreno para tudo que a gente está prestes a descobrir. Então, vamos lá. Nessa nossa primeira parte, a arte vai ser o nosso guia. O nosso mapa para entender um lugar, o seu povo e a memória tão complexa que define quem eles são. Mas, olha, é crucial entender uma coisa aqui. Isso aqui não é só uma análise de uma obra de arte, de jeito nenhum. É uma exploração de uma memória coletiva, uma memória que foi guardada e transmitida através da arte. A gente está olhando para algo muito, muito maior que tinta numa tela. E aqui está a nossa porta de entrada para essa história toda. Memória do Mar, uma obra do artista Sun Mark. A origem dela é a chave de tudo. A nação de São Tomé e Príncipe, um lugar onde o mar, bem, o mar é tudo. Para a gente entender essa memória, primeiro a gente precisa entender o lugar. São Tomé e Príncipe, pensa só, é uma nação de 2 ilhas, lá no Golfo da Guiné. Começou como uma colônia portuguesa totalmente desabitada, depois virou um ponto central no comércio de pessoas escravizadas e hoje tem uma cultura riquíssima, que é essa mistura fascinante de influências africanas e europeias. Certo. Agora a gente vai começar a decifrar as camadas dessa memória. A primeira camada é a mais visível, talvez a mais universal para qualquer povo que vive numa ilha. O oceano como grande provedor, aquele que dá a vida. A vida ali gira em torno do mar. É impressionante. O mar dá comida com a pesca, ele é a estrada que conecta as ilhas com o resto do mundo e o ritmo dele, o ritmo das marés, literalmente dita o ritmo do dia a dia. É a base de tudo mesmo. Mas toda a luz tem sua sombra, né? E essa mesma água que dá a vida, ela também guarda uma memória muito, mas muito mais sombria. Vamos agora para a segunda camada, a sombra do oceano, a história dolorosa que o mar também representa para essa nação. Essa linha do tempo aqui revela o peso dessa história. Tudo começa lá nos anos 1470 com a chegada dos portugueses, passa por séculos como um centro de cultivo de açúcar e um ponto crucial no tráfico de pessoas escravizadas, até chegar à independência em 1975. Cada um desses momentos está ligado de um jeito ou de outro ao mar. E essa história toda cria uma dualidade, assim, chocante. O mar tem 2 caras. De um lado, ele é o provedor, que dá a vida, a comida, a conexão. Do outro, ele é a prisão, que trouxe o sofrimento, o trabalho forçado. A mesma água guarda essas 2 memórias totalmente opostas. Elas vivem lado a lado. E o ponto central é exatamente essa contradição. Dá para resumir essa contradição toda numa única ideia que a gente interpreta do sentimento da obra, sabe? É como se ela dissesse: a onda que dá o peixe é a onda que levou o nosso povo. É uma síntese poderosa dessa memória tão dividida. Então fica a pergunta, né? Como é que um povo processa uma memória assim tão dupla? Nessa terceira e última camada, a gente vai ver como os santomenses transformaram essa dualidade em uma fonte única de identidade cultural e de resiliência. O processo é quase como uma alquimia cultural. É fascinante. Primeiro passo: encarar o passado de frente, sabe? Aceitar tanto o lado da vida quanto o lado da dor. Depois vem a fusão dos ritmos, das culturas. E, por fim, a criação de algo novo. Uma nova canção, uma nova arte que consegue contar a história inteira. No fim das contas, a grande sacada é que, para o povo de São Tomé e Príncipe, a relação com o mar vai muito além do passado. Ela define quem eles são hoje. O mar não é só algo que está em volta deles, é algo que está dentro deles. E para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro todo. Porque essa história tão específica de São Tomé, na verdade ela ecoa um tema que é universal, que é de todos nós. Toda paisagem guarda uma memória. Isso faz a gente pensar: que histórias as águas mais próximas de nós guardam? Pode ser um oceano, um rio, um lago? Que memórias de alegria ou de dor estão ali só esperando para serem ouvidas? Porque, no final, a verdade é essa. O passado nunca desaparece de verdade. Ele está presente na paisagem, na cultura, na arte. E, às vezes, para a gente encontrar esse passado, é só parar um momento e simplesmente escutar a maré.